Falar para vocês de uma ferramenta que a gente já viu um pouco, mas a gente vai ver uma outra função e confesso a vocês que é uma função absolutamente fundamental para nós, que é o pincel. Esse cara aqui, ó. A gente viu aqui na aula passada, né, as seleções. A gente vai ver o pincel hoje primeiro, eu estou pulando o healing de propósito. E na próxima semana a gente já vê o healing e o band-aid, que são tratamentos também para tratamento de pele, né, ferramentas também que servem para isso. O que a gente vai ver aqui hoje é o pincel. A gente já usa o pincel para fazer máscara, a gente já sabe como aumenta, como diminui ele. Mas hoje a gente vai ver uma outra ideia. Então eu vou pegar o pincel aqui, vou criar aqui um layer novo. Perdão, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Esse maisinho, né? Então criar um layer novo. E esse layer absolutamente vazio, eu vou chamá-lo da técnica que a gente vai aprender hoje, que é o famoso Dodge and Burn. O que é Dodge and Burn? Proteger e queimar, né? Essa é uma técnica usada para clarear e escurecer certas áreas da imagem, com um controle super pontual. Então, como funciona essa técnica? A primeira coisa, a gente tem que criar um layer novo, vazio, para que não atinja a imagem diretamente, é sempre sobre a imagem. A segunda questão que a gente tem que fazer é mexer o Blend Mode, como se fossem as curvas. Aqui a gente está super acostumado a ir lá para baixo, né? As curvas a gente trabalha aqui. Só que para fazer a técnica do Dodge and Burn, a gente vai usar esses dois modos de mescla, que são o Overlay ou Soft Light. O Overlay está como sobrepor, e aqui em português, e o Soft Light está como luz indireta. Bem, qual a diferença entre esses dois, né? O Overlay ele é um pouco mais acentuado. Se você está com uma paisagem, com uma coisa, com uma casa, com uma fotografia de arquitetura, que são luzes muito mais duras, né? Em geral, diferenças luminosas mais gritantes, a gente pode ir aqui para o Overlay. O Soft Light é indicado quando você está para um retrato, para uma coisa mais pontual, que você precisa de mais controle. Eles fazem exatamente a mesma função, só que o Overlay é um pouco mais agressivo, bem pouco, mas tá, essa diferença não é tão gritante, e o Soft Light é um pouco mais suave. Então, aqui paisagem, áreas abertas, sol, aqui retrato, estúdio, rosto, a gente vai ver dois exemplos desse assim. Eu vou começar com Overlay, porque eu estou com a paisagem aqui do lado, e aí eu já digo uma coisa que é o seguinte, assim, eu vou pegar o meu pincel, aqui, como eu já peguei, e vou pegar aqui o meu preto e branco. Sempre lembrando essa ideia, se por acaso a sua cor tiver aqui como vermelho, como está a minha aqui agora, está vermelho e branco, como é que eu faço para voltar com preto e branco? Clica nesse quadradinho aqui, e aí para inverter, né, sempre a de cima é a que vai pintar, branco, preto, nessas setinhas, ou a letra X no teclado também faz o processo de inversão. Qual é a ideia aqui? A ideia é, tudo que eu quiser clarear na minha cena, eu vou pintar de branco, e tudo que eu quiser escurecer na minha cena, eu vou pintar de preto. Só que se eu fizer isso assim, vai ficar bizarro. O que está deixando isso bizarro, né? Ou preto ou branco, né? O que está deixando isso bizarro é a força. Está muito forte, tipo, ninguém faz isso, né? Ninguém tem esse tom. Como eu regulo a força do meu pincel? Aqui em cima, ó, onde eu estou passando o mouse, lá em cima, que é com a opacidade. A gente já viu a opacidade, só lembrando, né, eu posso controlar por aqui, colocando um número qualquer, ou posso colocar, por exemplo, o número 1 é 10%, o número 2 é 20% e assim por diante. No Dodge and Burn é muito comum a gente trabalhar com 5%, 3%, 10%, é bastante comum. Então eu vou começar trabalhando com 10% e aí toda vez que eu falar a porcentagem, eu falo aqui para vocês o quanto eu mudei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar chamar atenção para pontos mais pontuais nessa cena. Então, para pontos mais pontuais foi bom, né? Mas enfim, é um pouco isso mesmo. Para áreas mais pontuais.
Então eu vou pegar o meu preto aqui, já inverti com a letra X, 10% e vou começar a pintar. 10% está bem forte, eu vou para 8%, porque essa foto está delicada. Ainda está forte, 5%. Nessas áreas tudo bem ser forte, mas eu quero fazer isso. Aqui 5% está dando conta. Ok, eu vou mapear as cenas que eu tenho de um pouco mais escuro, vou escurecer. E eu estou passando o pincel. Professor, não estou vendo muito bem o que está acontecendo. Relaxa, vocês vão ver do antes e do depois, assim. Eu vou mostrar para vocês. Estou passando aqui. Vou passar nessa área que está um pouco mais escura. Vou diminuir ainda mais, vou para 3% aqui. E vou fazer esses raios de sol, fazendo as sombras mesmo, deixando elas um pouco mais tênues. Essa é uma maneira também de fazer vinheta no Photoshop. Eu posso aumentar o meu pincel e escurecer levemente as bordas aqui. Essa é uma maneira bem rápida e controlada de fazer vinheta, né? Aqui não tem nada, está preto, e aqui também está preto. Bem, vou escurecer essa parte do lago. Aqui, escurecer essa para essa ficar mais visível. Escureço, escureço. Escureço aqui. Ok. Eu vou trazer um tom aqui. Maravilha. E agora eu vou pegar o branco, também com 5%, e vou começar a trazer, por exemplo, essa água que está aqui no meio, ela é muito bonita e ela está quase sumindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar de branco, porque eu quero que ela apareça fortemente, assim. Então vamos aqui. Ok. Estou passando. Maravilha. Ok. Eu poderia ir para a nuvem, por exemplo. Por exemplo, um cuidado, às vezes eu tenho no céu do Aere Perennius, eu vou pegar o preto de novo e vou pintar essas partes aqui entre as nuvens de preto para reforçar. E você vê que a nuvem não é branca, né? Aqui ela está cinza. Então eu vou pegar o branco agora e deixo ela mais esbranquiçada, trazendo essa sensação mais de fofurinha de algodão, assim. Uma coisa que vocês podem estar se perguntando é, professor, mas parece que esse processo é muito manual, assim, que você vai demorar um tempo fazendo esse processo em cada foto. Sim, é isso mesmo, assim. E esse é o processo mais controlado que a gente tem. A gente vai fazer isso de uma maneira muito mais rápida, assim, e com muito mais controle. É rápida no sentido de que você não vai precisar fazer de novo, porque você tem muito controle. Mas, como eu já disse para vocês, é bem comum que a gente passe um tempo em cada foto, bastante tempo, diga de passagem. Vamos dar uma olhada no antes e depois, no olhinho? Eu tenho antes e depois. Antes e depois. Você vê que essas nuvens aqui quase não apareciam, né? Elas estavam meio xoxas, ó. Estavam lá, meio esmaecidas. Um pequeno tratamento traz tudo de volta. Você vê que essas serras aqui, elas estavam com uma espécie de névoa, que era até interessante, mas não reforçava a coisa do pôr do sol. Agora reforça. As nuvens aqui, por exemplo, olha o volume que elas ganham, né? Disso para isso. A água aqui atrás, disso, agora com tratamento, sem tratamento. E eu posso pintar essa cena como um todo, fazendo ela tudo, absolutamente tudo, assim, tendo esse cuidado e fazendo esse tratamento. Insisto em uma coisa, esse é um tratamento secundário, ou seja, essa foto já passou pelo Camera Raw, eu já tratei a foto como um todo e agora estou tratando pontos específicos da minha cena. Vamos ver um exemplo com um soft light. Peguei um doguinho aqui de novo, criei um layer, chamei ele de soft light, peguei aqui o pincel preto e o branco, e aí eu vou fazer desde áreas grandes a áreas pequenas. Eu vou pegar aqui 5%, porque essa foto tem uma luz muito tênue,
e vou pintar de preto essa área da imagem aqui. Vou criar uma vinheta e vou pintar essa almofadona aqui, bem pintando mesmo assim. Porque a ideia é levar o olho, o nosso olho, para o doguinho. Então se a gente for ver, eu já tenho um processo de escurecimento bastante suave, mas interessante, que leva meu olho para lá. A ideia da vinheta é essa, né? Então eu vou fazer as minhas vinhetas aqui super controladas, ó. Esse branco está incomodando um pouco o meu olho. Eu vou colocar uns 10% aqui e vou pintar. Quero que ele fique cinza, para não chamar tanta atenção. Ficou cinza, ok. Volta para os 5%. Você vê que eu mudo tudo no teclado para ser mais rápido, né? Não tem muito jeito, assim, é mania de tratador de imagem. E aí o que eu posso fazer com o rosto do doguinho, bem delicadamente, assim, para dar um pouco mais de volume para ele? Eu vou pegar aqui 3% de opacidade e vou pintar de preto tudo aquilo que já é um pouco mais escuro ou que está na sombra. Focinho. Aqui, orelha, pelagem lá atrás. E vou pegar com os mesmos 3%, o branco agora, e vou pintar o rosto dele aonde está a parte mais clara. Alguns pontos até reforçando, por exemplo, 5% aqui embaixo do focinho, que ele tem esse branquinho, trazer, volto para o 3% e começo a fazer esse clareamento. Quanto mais você passa, mais ele vai agindo, né? Ele vai somando essas passagens. Por isso que às vezes eu fico numa área aqui várias vezes passando, porque tem a ver com essa somatória da ferramenta, assim. Ok. O olho eu vou dar um destaque especial. Eu vou trazer aqui um escurecimento ao redor do olho. Passar um lápis no doguinho aqui. E um clareamento, mudei para o branco já, no olho, principalmente na área de luz. Aqui já está muito preto, então eu só vou com branco e vou trazer o olho do doguinho. Tratamento super rápido, assim, feito, né, de caneta, insisto nisso, assim, já havia antes um tratamento prévio, e você fala assim, putz, mas mudou muito o entendimento da foto? Dá uma olhada, ó. Para onde você olhava antes, para onde você olha agora. Para onde seu olho ia antes, o que chamava atenção e para onde olha agora. Eu continuaria, né? Isso é meio infinito, assim. Você pode pegar o preto em 5% e reduzir um pouco a luminosidade desse processo aqui, que está chamando atenção. Acho que até aqui pode ser um pouquinho mais. E você vai, com sombra e luz, redesenhando a foto. Uma coisa que eu insisto para os alunos é o seguinte, nós não somos desenhistas, a gente não está fazendo um 3D. Então não adianta fotografar a luz de um jeito e tentar aqui inverter a luz do Photoshop. O que a gente está fazendo é reforçando a luz que estava no Photoshop, reforçando a luz que estava ali, que tinha já aquela relação e que havia ali um procedimento já feito, né? Ou seja, na captura eu já tinha aquele tratamento. O que eu faço aqui é um reforço para chamar a atenção para as áreas que eu gostaria de olhar mais, né? Então, eu reforço essa ideia e trago isso, assim. Povo, uma última coisa que pode surgir, eu lembro que eu expliquei isso em aula uma vez, e que pode surgir aqui, é o seguinte. Existe essa ferramenta aqui, ó, que é o Dodge e o Burn Tool. A gente não usa essas ferramentas hoje em dia. Por que não? Porque elas dependem de uma imagem para agir junto. Ou seja, elas não agem numa camada vazia, como a gente está fazendo aqui. Ela agiria sobre a imagem. Só que se eu faço sobre a imagem, eu tenho dois problemas. O primeiro problema é
não conseguir voltar depois de um certo tempo, não tem histórico para isso. E o segundo é, talvez teria que duplicar essa camada, o que hoje em dia não é viável, porque as câmeras estão cada vez com um arquivo maior. Então, o que está em jogo aqui? Existe a ferramenta, a Adobe deixa aqui para quem gosta de usar, para quem aprendeu assim, mas eu insisto, a ferramenta está aqui por um cuidado da Adobe. Nós não usamos essa ferramenta. A gente faz Dodge and Burn hoje, usando pincel, preto e branco, e um novo layer com Soft Light ou Overlay. E essa é a técnica do Dodge and Burn. Maravilha! Na próxima aula a gente vê healing e carimbo, que já é uma ideia de tratamento de pele, e como a gente faz isso numa camada separada, como a gente tem esse controle desse processo, e a gente segue o nosso curso de tratamento de imagem. Se cuide!